O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir hoje em Nova York para discutir a adoção de medidas contra o conflito em Israel e o grupo Hamas. Membros da organização podem votar o texto apresentado pela Rússia, que condena terrorismo sem mencionar grupos. A proposta brasileira ainda segue em discussão. Outros detalhes com Adriana Moisés. Israel atualizou o número de reféns em poder do Hamas. Ao todo, são 199 pessoas que foram sequestradas na invasão do grupo terrorista ao território hebreu no dia 7 de outubro. As respectivas famílias foram notificadas, segundo um porta-voz militar israelense. Em um curto comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou não haver cessar-fogo previsto nem entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza em troca da saída de estrangeiros. Israel segue recomendando que os moradores do norte do enclave partam para o sul do território antes de uma ofensiva terrestre. Em uma semana de bombardeios incessantes à faixa de Gaza, mais de 1.100.000 palestinos foram deslocados, segundo a ONU. O exército de Israel reafirmou nesta segunda-feira que se absteria de atacar os corredores de evacuação que ligam o norte ao sul do enclave, isto durante a manhã, mas muitas famílias palestinas temem serem bombardeadas no caminho. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que esteve em países da região negociando a libertação de reféns e a criação de um corredor humanitário para os civis palestinos, retornou nesta manhã a Israel. O Brasil negocia uma resolução de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU que atenda aos interesses de Israel, dos palestinos, das potências ocidentais, da Rússia e da China. E sobre o conflito no Oriente Médio, a gente conversa agora com Eugênio Diniz, analista e professor de política internacional. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, 10º dia de conflito. A gente ainda não ouviu falar em um acordo para cessar fogo. Neste momento, o senhor acha que isso seria possível? Acho muito difícil. Não se pode dizer que é impossível, mas é muito, muito difícil nesse momento, porque simplesmente muito, muito difícil para que as lideranças israelenses aceitem isso nesse momento. Isso significaria dizer para a sua própria população, para as lideranças do Hamas, para as lideranças do Hezbollah, para as lideranças iranianas, que Israel se conformaria com essa situação, permitindo que isso voltasse a ocorrer no futuro. Então, acho muito difícil. O que é mais plausível nesse momento é uma ou outra forma de algumas áreas, né, como se chama, né, corredor, que permitam a entrada de alguma forma de ajuda humanitária e uma outra saída de alguém em situação especial. Mas mesmo isso exige um esforço muito grande e um risco muito grande de que essas atividades sejam interrompidas, sofram interferência do Hamas. Então tudo isso exige um esforço muito grande que nesse momento pode ser muito complicado de se realizar. Então, tudo isso, desculpe, está caindo. Então, não é impossível, mas é algo muito difícil de se conseguir realizar, particularmente por um tempo prolongado. Ô professor, na guerra da Ucrânia, tentando traçar um paralelo mesmo entre os dois conflitos que estão nesse momento pelo mundo, no início do conflito, já grandes atores políticos internacionais se envolveram na tentativa de uma mediação, uma tentativa de respeitar algumas questões humanitárias. Nessa guerra lá na Terra Santa, eu não estou acompanhando e não estou vendo grandes movimentações em torno de uma possível mediação. Existem atores que estão tentando essa mediação entre Israel e o grupo Hamas? Existem alguns canais que não... É muito difícil que Israel e o Hamas negociem diretamente nesse momento, não?
há indícios de que algum canal, o Qatar estaria tentando alguma maneira de liberar reféns, né? De fazer com que o Hamas libertasse alguns reféns, mas tudo isso é muito, muito incerto, né? O Qatar tem um peso muito grande junto ao Hamas, algumas das lideranças políticas do Hamas vivem no próprio Qatar, né? Então existe um peso, mas tudo muito limitado, né? Porque é o seguinte, tem alguns aspectos que para que algumas das obrigações impostas pelo direito humanitário ou direito do conflito armado, para que elas possam ser exercidas, algumas condições têm que estar presentes e que inclusive são estabelecidas por essas mesmas normas. Então, por exemplo, as instalações militares, as instalações armadas têm que estar claramente identificadas, separadas, né, de outras instalações que não estariam diretamente envolvidas no emprego da força. Os membros da organização armada têm que estar claramente identificados e uniformizados, e o Hamas não faz nada disso. Coloca as suas instalações junto das construções da população, que não estão claramente identificadas, seu pessoal não está claramente identificado, muitas vezes dispara de instalações civis. Em suma, isso torna muito difícil, na verdade torna impraticável, torna impossível o exercício de várias das obrigações supostamente vendo a proteção dessas instalações. Se essas instalações não podem ser protegidas porque estão sendo usadas ou misturadas com as instalações, no caso, utilizadas pelo Hamas, a responsabilidade é do Hamas. Isso é prática de escudo humano, que é uma prática inaceitável também do ponto de vista do direito humanitário, como a tomada de reféns, né? Então, nesse caso, torna muito, muito difícil que certas obrigações e certas proteções possam ser exercidas. Isso é responsabilidade de quem não cumpre com essas obrigações de identificação, separação claramente precisas, né? Então, quem não faz isso, no caso o Hamas não fazendo isso, ele põe a população dele em risco. E um cessar-fogo nesse momento, propriamente dito, não, cessar-fogo propriamente dito, significaria uma proteção às lideranças e às forças do Hamas. Ok, conversamos então com Eugênio Diniz, ele é analista e professor de política internacional da PUC Minas. Professor, muito obrigado pela ajuda aí em entender melhor um pouco esse conflito. Bom trabalho para o senhor.